Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a professora Auxileia Freitas e estou aqui para mais uma videoaula. A nossa aula de hoje ela será na disciplina de Ciências. Vamos estar trabalhando o assunto, a relação dos vegetais. Vamos utilizar o livro e também o caderno de escrever. Só que antes de entrarmos no nosso assunto, vamos assistir primeiro a chamadinha. Preste atenção no seu nome, hein? Vamos lá? Com a nossa chamadinha realizada, agora vamos ao assunto do dia na disciplina de Ciências com o assunto a relação dos vegetais. Eu peço que você pegue o seu livro, abra na página 138, vamos estar trabalhando até a página 142, certo? Muito bem, nós vamos estar falando sobre a relação dos vegetais. Nós sabemos que os vegetais são quem? São todos os tipos de plantinhas, não é? Todos os vegetais, eles são conhecidos como plantas, certo? E os vegetais, eles estão relacionados na nossa vida em tudo os vegetais, eles estão relacionados na vida dos seres humanos, na vida dos animais, né? Na vida dos seres vivos. Os vegetais também, eles são seres vivos, tá? Então, a importância dos vegetais, ela é tanta que nós podemos dizer que a vida na Terra, ela não seria possível sem a presença desses vegetais. Nós somos favorecidos por uma flora riquíssima. Os vegetais, eles estão presentes na nossa alimentação, eles estão presentes no nosso vestuário, os vegetais estão presentes nos medicamentos, nos móveis, na decoração e muitas coisas os vegetais, eles estão presentes, certo? Então, os vegetais, a relação dos vegetais com os seres humanos e com os outros animais, ela é bastante riquíssima, certo? Ok, meus amores? Então vamos lá, olha só. Vamos falar um pouquinho sobre os vegetais. Prestem atenção, a relação dos vegetais. Na alimentação, os vegetais eles constituem fontes de vitamina e especialmente proteínas essenciais ao nosso organismo. E tem importância fundamental para funções vitais do corpo, como nutrição, crescimento, renovação celular e produção de energia. Certo? Isso na alimentação. Na medicina, eles são utilizados no preparo de remédios. E na indústria, na fabricação de borracha, papel, móveis, tecidos, ceras, óleos, entre tantos outros produtos. Tá? Então, os vegetais eles têm favorecido o ser humano também na indústria de móveis e construção civil, assim como a arborização urbana, onde são plantadas em casas, cidades, praças e parques,
certo? Então os vegetais, eles estão sempre relacionados, sim, com os seres humanos. Os seres humanos precisam dos vegetais, nós precisamos dos vegetais, certo? Tanto para nossa alimentação, como para nossa saúde, como para o nosso ar, a gente poder respirar o ar puro, né? Nós precisamos dos vegetais em tudo, certo? Olha só aqui. Aqui, o ser humano ele está o quê? Fazendo a sua alimentação, a sua refeição. E nós podemos observar que aqui na mesa do almoço, da refeição, tem os vegetais. Tem o feijão, é vegetal, certo? A salada, os legumes, as verduras que estão na salada são vegetais, ok? Então, os vegetais aqui eles se fazem presente na refeição do ser humano, na alimentação, ok? Vamos lá, olha só, na alimentação, o que nós utilizamos dos vegetais? Utilizamos as frutas, verduras e hortaliças, certo? Nós utilizamos também os vegetais na confecção de móveis, como madeira. As madeiras, elas são extraídas dos vegetais, certo? Utilizamos os vegetais na confecção de roupas também, como linho e algodão. Os vegetais, eles são utilizados na confecção de roupas, tá? Então, os vegetais, eles estão sempre eles estão se relacionando, estão relacionados no meio do ser humano. Olha só, os vegetais, diferentemente de outras espécies de seres vivos, eles apresentam alguns recursos que os ajudam a se relacionar com o ambiente onde estão inseridos, ok? As partes que compõem os vegetais lhes permitem perceber as mudanças no ambiente e os ajudam a realizar certas atividades necessárias à sua sobrevivência, tais como a busca de luz e a água. Algumas espécies vegetais elas possuem armadilha. Essas armadilhas delas são o quê? São para capturar insetos, anfíbios e pássaros, como é o caso das plantas carnívoras. Isso mesmo, tem plantas, tá, que são vegetais, que se alimentam de carne, de insetos, de pássaros. Olha só, nós temos aqui esta planta aqui, olha. Veja, observe bem a imagem dela. Essa aqui é uma espécie de planta carnívora. Ela se alimenta, ela possui uma armadilha, que nessa armadilha dela, ela captura seus alimentos, que são os insetos, os anfíbios, os pássaros, tá? Temos também aqui, olha só, as folhas da mimosa. A mimosa é uma plantinha que se encolhe quando alguém toca nela. Você já viu uma mimosa na rua? Eu já vi. Você toca nela, nas folhas dela, ela se fecha, tá? Então, as folhas da mimosa, por exemplo, elas se encolhem quando são tocadas. Isso é o quê? É uma espécie dela se proteger, dela se defender, certo? Olha só este vegetal aqui. Vocês conhecem este vegetal? Sabem que flor linda é essa daqui? Esse vegetal aqui ele é chamado de girassol. Por que ele tem esse nome girassol? Porque o caule dele ele vai acompanhando durante todo o dia o movimento que o sol faz, certo? Para onde o sol vai girando, o caule desta planta ela vai girando a flor e a flor vai acompanhando o movimento. Por isso que se chama girassol. Olha aqui, as plantas elas se curvam de acordo com o movimento solar em busca de luz para reproduzir mais energia. O caule do girassol, por exemplo, ele segue durante todo o dia o movimento que o sol faz. E com a chegada da noite, a planta ela volta para sua posição original. Eles se adaptam ao ambiente em que estão inseridos, de forma que tenha a sua sobrevivência o quê? Garantida. Então, nas florestas tropicais úmidas, as folhagens dos vegetais elas costumam ser densas, o que deixa o ambiente úmido e com pouca luminosidade. No deserto, por exemplo, como o solo ele é pobre em nutrientes, as plantas que conseguem se desenvolver, elas crescem e se reproduzem em pouco tempo. Já alguns cactos, por exemplo, como eles estão em regiões muito quentes e secas, no lugar de folha eles possuem o quê? Espinhos. E esses espinhos, eles ajudam a plantinha a reduzir a perda de água, pois em ambientes quentes e secos, as folhas elas tendem a perder água no momento da respiração, quando os estomatos eles se abrem para a passagem dos gases. Certo, meus amores? Então, como nós vimos aqui, cada vegetal ele vai se adaptando de acordo com a sua região.
ele vai se adaptando. Tem os vegetais que conseguem se adaptar na região quente, na região seca, tá? Na região úmida. Então, em todos os locais tem e existem vegetais. Os vegetais, eles estão sempre relacionados, tá? No meio, eles estão inseridos no meio do ser humano, no meio dos outros seres vivos, dos animais e dos seres humanos, ok? Os seres humanos, principalmente, eles utilizam os vegetais de várias formas, para decorar, para remédio, para construção de madeiras, para confecção de roupas, certo? Os vegetais, eles estão inseridos no nosso meio, ok? E eles são de muita importância para os seres vivos. Então, agora vamos à nossa atividade. Eu quero que você escreva o que você compreendeu sobre a forma como os vegetais eles se relacionam, tá bom? Na segunda, eu quero que você cite alguns exemplos de como as plantas se relacionam com o ambiente. Na terceira, alguns vegetais do deserto, eles se relacionam com o ambiente e acumulam água, né? Eu quero que você pesquise algumas dessas espécies e como isso ocorre. Eu quero que você escreva no espaço abaixo aqui o que você encontrou, certo, meus amores? Vamos lá na quarta questão. Você tem planta na sua casa? Vocês têm plantas, meus amores, na casa de vocês? Eu quero que você procure observar essas plantas, tá? E veja se percebe alguma alteração nelas durante o dia ou a noite. Depois eu quero que você escreva o seu comentário nesse espaço abaixo aqui. Você vai observar a sua plantinha que você tem na sua casa e vai escrever um comentário sobre a sua observação, ok? Na quinta, como as plantas se relacionam com um ambiente de pouca luminosidade? O que você sabe sobre isso? Faça uma pesquisa e depois converse com seus colegas e seu professor sobre o que você encontrou, certo? Olha só, como é que as plantas se relacionam com um ambiente de pouca luminosidade? Aí você vai escrever aqui. O que você sabe sobre isso? Você vai escrever. Você vai fazer uma pesquisa e depois nós vamos estar conversando aqui em sala com os nossos colegas sobre o que você encontrou, sobre a sua pesquisa, ok? Na sexta questão. Os cactos, eles são capazes de armazenar água, né? Como nós vimos aqui na matéria. Por que eles são capazes de armazenar água? Porque os espinhos, eles ajudam nesse processo, não é isso? Então, olha só, os cactos são capazes de armazenar água. E por que os espinhos ajudam nesse processo? Você vai registrar suas conclusões, tá? Aqui nesse espaço e depois nós vamos apresentar para a nossa turminha na sala de aula, certo? Muito bem, vamos lá para a sétima questão. Quero que você copie apenas as informações verdadeiras. Nós temos aqui algumas informações falsas e verdadeiras. Aí você vai copiar na linha somente as que são verdadeiras. Vamos lá na letra A. Na letra A está dizendo que todos os frutos podem ser consumidos como alimento. Isso é verdade? Na B, está dizendo que todas as flores podem servir de alimentos. Isso é verdade? Na C, está dizendo que as folhas, elas produzem alimento para a planta viver. Será que é verdade? E na D está dizendo que jasmim, rosa e violetas são utilizadas na fabricação de perfumes. Certo? Você vai analisar e ver quais são as que são verdadeiras e vai copiar aqui nas linhas abaixo, ok? Na oitava questão, você vai observar a cena e explicar com suas palavras como se dá a relação das plantas com os animais. Aqui, olha só, nós temos aqui uma cena onde tem os vegetais, né? E temos também o quê? Outros seres vivos aqui, que são os animais. Então, você vai observar a cena, certo? E vai, com suas palavras, você vai explicar como é que se dá a relação das plantas com os animais. Ok, meus amores? Muito bem. Então, agora nós vamos pegar o caderno de escrever. Nós vamos ter uma atividade no caderno de escrever. Você vai abrir lá na disciplina de ciências. Você vai fazer o cabeçalho, a gente já colocou aqui o modelo do cabeçalho, você vai estar fazendo o cabeçalho. Debaixo do cabeçalho você vai escrever a atividade, certo? Colocar o assunto e colocar a atividade. Primeira questão. De acordo com a parte da planta indicada, escreva o nome de vegetais que utilizamos na nossa alimentação. Como a tia falou para vocês, nós utilizamos os vegetais na nossa alimentação e de várias formas, né? Então, aqui nós vamos
colocar os vegetais que nós utilizamos na alimentação. Quero que você me diga um tipo de raiz que nós utilizamos na alimentação. Não precisa ser muito, pode dizer só um tipo, tá bom? Um tipo de raiz que nós utilizamos na alimentação, um tipo de caule, um tipo de folha, um tipo de flor, um tipo de fruto e um tipo de semente. Tá? Temos vários tipos, mas pode citar apenas um, tá? De acordo com a parte da planta indicada, escreva o nome de vegetais que utilizamos na nossa alimentação. Só um, pode citar só um exemplo. Se você lembrar mais de um, você pode estar colocando dois. Tá bom, meus amores? Um de cada, uma raiz, um caule, uma folha, uma flor, um fruto e uma semente, certo? Muito bem, na segunda questão, escreva abaixo o nome de alguns objetos feitos a partir de matérias-primas retiradas das plantas e que seja usado em casa ou na escola, tá? Eu quero que você escreva o nome de alguns objetos que são feitos da matéria-prima da planta, são retirados de planta, certo? E que seja usado na sua casa ou na sua escola. Aí você vai lembrar e vai escrever aqui, ok? Na terceira, você vai pesquisar e escrever o nome de algumas plantas que utilizamos, de algumas plantas que nós utilizamos aonde? Na letra A, na fabricação de móveis e na construção de casas. Aí você vai escrever aqui. Na letra B, na fabricação de roupas. Ok? Você vai pesquisar e escrever o nome de algumas plantas que utilizamos na fabricação de móveis e na construção de casa. Você vai colocar na letra A. E você vai escrever o nome de algumas plantas que nós utilizamos na fabricação de roupas, você vai estar escrevendo na letra B, certo? E na terceira questão, olha só, a sua família, ela cultiva algum tipo de vegetais em casa? Sim? Qual? Aí você vai dizer qual. Escreva as características desse vegetal e, se necessário, faça desenho ou colhe fotos para representá-lo, certo? Você vai escrever as características desse vegetal que a sua família tem em sua casa, que ela cultiva na sua casa, certo? E aqui embaixo, nesse retângulo, você vai desenhar esse vegetal ou colar foto do vegetal, certo, meus amores? Muito bem, então façam a atividade de vocês com capricho, assistam o vídeo com atenção, façam as atividades com capricho e não esqueçam de estar enviando as fotos para a tia, tá bom, meus amores? Então, beijo, fiquem todos com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau!